ok? Então, como ele se cerca disso? Apresentando as certidões do vendedor e as certidões do imóvel. Quais certidões? Aquele rol de certidões que vai mostrar se o imóvel tem dívidas, se o imóvel está em uma disputa judicial, se o proprietário do imóvel é realmente quem está ali vendendo o imóvel, e se esses vendedores têm dívidas que possam comprometer o patrimônio, que é aquele imóvel, para que ela possa, então, ao identificar qualquer dessas questões, colocar sobre a mesa na negociação para que o comprador tenha ciência. Então, por isso ela emite a certidão civil do Tribunal de Justiça do local do imóvel e do local de residência do vendedor. Para quê? Para constatar se tem algum credor buscando algum patrimônio do vendedor que pudesse alcançar aquele imóvel que ele está tentando vender, que ele está querendo vender. Isso é um risco para o negócio. Aí o corretor deve expor isso sobre a mesa. Não compete ao corretor dizer se isso vai atingir a venda, se isso vai prejudicar o comprador, se isso tem uma repercussão jurídica futura, se pode ou não perder o imóvel. O corretor não tem que saber disso, porque isso é jurídico. Mas ele tem que saber encontrar esses indícios para colocar sobre a mesa. Isso é o risco do negócio, inerente ao negócio. Informou, Djalma, se o corretor de imóveis coloca as certidões sobre a mesa, as certidões podem estar positivas no sentido de trazer a existência de um processo judicial. Quem vai ter que olhar se isso é um problema é o comprador, ok? Porque corretor de imóveis é uma profissão que exige como formação apenas o segundo grau técnico de corretor de imóveis, de TTI, de transação imobiliária. Não existe conhecimento jurídico a ponto de identificar e lastrear riscos jurídicos, ok? Então, quais os processos... Então, aqui eu disse por que a imobiliária tem que se ater a, a, a questões envolvendo o patrimônio do vendedor. Se ela não tem nada a ver com a dívida deles, por que ela tem que se ater a isso? Por que ela tem que buscar indícios? Por que ela tem que constatar que esse imóvel que ela está intermediando não sobre, não é um patrimônio do vendedor que está sob ameaça, que está em risco, porque ele tem credores, né? É esse o papel da imobiliária ali, é por isso que ela tem que estar atenta a isso. E quais os processos, né? Quais os processos interferem na venda de um imóvel? É o tema de hoje, né? Desculpa interromper o senhor. O senhor falando assim que a imobiliária ela precisa verificar não só a condição do imóvel, mas também verificar as condições das partes, né? É isso que a gente pode entender agora como essa due diligence que as imobiliárias precisam fazer mesmo, né? É a identificação de todos os aspectos que caracterizam o imóvel em si, também os riscos que podem trazer as partes que envolvem no contrato. E essas pessoas que estão negociando, né? Isso. Você disse as partes, já num termo mais jurídico, né, do que negocial. Isso. As partes, sim, você não está errado, porque, em alguma medida, ela analisa também a condição do comprador. Parte seria comprador e vendedor, né? Mas ela analisa também a condição do comprador. Quando ela faz uma promessa de compra e venda que estabelece condições antes do negócio propriamente dito, antes da escritura, ela precisa cercar se esse comprador também tem condição de atender a essas condições. Então, por exemplo, um negócio com financiamento, se esse comprador vai ter realmente esse crédito do financiamento, se ele não tem processos judiciais que possam comprometer esse financiamento. Então, você está certo em trazer aqui
o termo partes, né? Muito embora eu acho que você tenha, que o que você quis dizer como partes são os vendedores. Isso. Isso. Doutor, Hum, é, acredito que o senhor vai entrar no tópico agora principal do nosso tema de hoje. Uma coisa que até nós aqui do escritório, eu acredito que a gente vê com uma certa frequência, existem os processos, né, que podem atrapalhar, impedir uma possível venda, só que a pergunta é sempre, em todos os casos, é sempre inviável vender um imóvel que possui um processo judicial em andamento? A questão é, existem situações que, mesmo havendo um processo, o imóvel ele pode ser vendido? sim. Um processo judicial não impede a venda de um imóvel, ok? Não é proibido vender um imóvel, não é ilegal vender um imóvel só porque tem dívida ou só porque tem um processo judicial. Nem todos os processos também são sobre dívidas, né? Então, as pessoas podem ter mesmo processos, a vida normal, a vida cotidiana promove isso. Vamos pensar que uma pessoa que faz muitos negócios, uma pessoa que lida com dezenas, centenas de pessoas, é normal que ela tenha processos. Imagina um médico, por exemplo, que lida com 200 pacientes por mês. Normal que tenha um ou outro processo questionando uma atuação. Imagina uma pessoa que lida com negócios e ela se compromete com fornecedores e, eventualmente, ela tem baixas no caixa. E aí, então, ela tem credores, né, de débitos vincendos e vencidos. Todos nós temos dívida em alguma medida. Pode estar sob controle, mas dificilmente alguém compra um carro muito bom à vista. Dificilmente alguém compra um imóvel à vista. Isso gera dívidas. Então, é normal a pessoa ter dívidas sob controle, é normal a pessoa ter processos que questionem a atuação profissional, a atuação pessoal em sociedade. Isso não se, ter um processo não significa ser um criminoso ou um devedor, né? E aí, no que tange a venda do imóvel, a imobiliária, ao emitir a certidão, ela constata que existe um processo, mas não é exigido, Vitor, do corretor de imóveis que ele tenha formação profissional e experiência para identificar se aquele processo pode comprometer a venda que está sendo feita, né? Então, aí, nessa hora, tem que caminhar realmente para um advogado, para que ele possa fazer uma análise jurídica da questão. Aí ele vai dizer se aquele processo é um risco para o desfazimento daquele imóvel pelo vendedor. Se é um risco, se alienar aquele imóvel, se tirar aquele imóvel do patrimônio do vendedor, pode significar uma evasão, uma fraude à execução, uma fraude a credores, que aquilo vai significar propositadamente ou presumidamente, ok? Fugir da sua responsabilidade com o credor. Em todos os casos em que aquilo representar, ainda que presumidamente, fugir do credor, fugir da responsabilidade de pagar, é um problema, é um risco para aquela transação imobiliária, é um risco para aquele comprador. Então, são etapas diferentes por profissionais diferentes. A imobiliária, enquanto quem tem que trazer o risco do negócio, tem que colocar sobre a mesa a existência de processos e de dívidas. E ela faz isso emitindo as certidões. Se não está ajuizado, partindo do princípio que todo mundo deve alguma coisa, até para crescer a gente se compromete em dívida, mas aquele credor não está buscando o patrimônio do vendedor. Então, se não está ajuizado,
não vai comprometer a venda. Aquilo que está ajuizado, aí sim, é preciso olhar com cautela aquele processo, e aí passa para o outro profissional, que é o advogado. É uma segunda fase, é um outro profissional. Aí o advogado vai analisar se aquele processo tem mesmo uma característica de comprometer a venda do imóvel, se a venda do imóvel pode representar um desfazimento do patrimônio, com a finalidade, com o propósito de fraudar credores, de não pagar dívida, ou de desfazer do patrimônio que está sendo questionado. Então, existe um nome de ação, ou existe um número de processo, ou existe uma classificação direta que a gente possa dar. Sempre que o processo for isso, vai representar um risco para a venda. Não, não tem. Porque até para as execuções fiscais, que a gente poderia dizer assim, sempre que tiver uma execução fiscal, é um risco para a venda, isso é uma verdade, de um escritório de advocacia a gente não pode afirmar isso categoricamente. Por quê? Porque às vezes uma execução fiscal está na certidão, mas ela já foi quitada. Às vezes uma execução fiscal está na certidão civil daquele vendedor, mas ele tem mais patrimônio para pagar a dívida do que aquele que está sendo vendido. Então, se aquela venda não está levando aquele vendedor a insolvência, a incapacidade de pagar a dívida, nada impede que ele venda. Eu posso ter uma dívida de R$1 milhão. Se eu tiver R$5 milhões em patrimônio, além desse que eu estou vendendo, não tem problema nenhum eu vender esse imóvel de R$1 milhão, mesmo tendo uma dívida de R$1 milhão também. Não importa o tamanho da dívida. Eu posso ter uma dívida de R$50 mil, se eu estiver vendendo meu único patrimônio, pode ser considerado uma fraude. Pode ser considerado que eu estava desfazendo do meu único patrimônio para não pagar aquela dívida, mesmo ela sendo de valor pequeno. Então, não é o tamanho da dívida necessariamente. É se aquilo que eu estou vendendo me torna incapaz de pagar a dívida. Ok? Ou se aquilo que eu estou vendendo está sendo questionado judicialmente a minha propriedade. E aí, se eu não tiver poder, se eu não for realmente o dono daquilo, eu não vou ter poder para vender, para transferir. Então, tem que analisar, Vitor, cada processo, sabe? Não dá para dizer que só de existir um processo tem um risco para venda, e mesmo aqueles processos que a gente sabe que é um risco, às vezes eles estão na certidão, mas já estão equacionados. Doutor, agradeço pela última explicação. Uma pergunta, até mesmo de um caso recente aqui do escritório. No caso, um cenário onde um comprador descobre um processo judicial após a compra do imóvel, quais seriam os seus direitos, quais seria uma ação necessária contra o vendedor à época da transação, para ele regredir, poder pedir suas possíveis indenizações, o que poderia ser pedido, por vezes essa ação que ele descobriu recairia sobre sobre o novo vendedor, sobre o novo comprador? Como é que seria isso? Bom, vamos lá. Aquilo que não aparece nas certidões do vendedor no momento em que você está comprando, não tem como você saber que existe. O vendedor pode ter credores, pode ter situações que comprometam o patrimônio dele, mas se não tiver sido levado a público, não tem como um comprador saber que existe. Então, por isso, aquilo que não está, a dívida, o imbróglio, o problema, o questionamento a respeito da propriedade do imóvel, se não estiver judicializado, não foi levado a público. Se não foi levado a público, não pode ser oponível perante terceiros no futuro. Não tinha como aquele terceiro saber que aquela questão já existia.
Agora, por outro lado, tem questões que não são levadas a público, mas que podem repercutir na falta de poder daquele vendedor para transferir o imóvel. E aí aquela transferência pode ser considerada nula, inválida. Ainda que o comprador não tivesse ciência, não tivesse como saber que aquela questão existia, porque ela não tinha sido publicizada nas certidões cíveis, que é onde qualquer pessoa tem acesso. E aí o que acontece nesse caso? O direito traz a figura do Instituto do risco à evicção de direitos. Evicção de direitos significa isso, assim, esse comprador, ele pode exigir do vendedor o prejuízo que ele teve por ter perdido o imóvel que ele comprou por uma questão inerente ao vendedor que não estava publicizada, que não era possível de se saber no momento da compra. Isso chama risco, isso chama evicção de direitos. Então, esse comprador em prejuízo, se ele vem a perder o imóvel depois de ter comprado, ele pode regressar contra o vendedor, pedindo os danos materiais que envolvem o preço do imóvel e algo mais que ele comprove por documento que gastou, que foi um prejuízo, e até danos morais, por ter perdido o imóvel, vai saber em qual situação se causou um dano moral. Doutor, um ponto que o senhor falou aí muito interessante, quando o senhor diz evicção de direitos, a evicção, né, por si só, enfim, quando acontece um terceiro, ele entra com processo por conta de uma documentação que diz possuir, mas nesse caso da pergunta anterior que eu fiz, existe essa possibilidade de uma evicção de direitos? O senhor poderia explicar um pouco melhor como seria isso, evicção de direitos? O nome não parece ter nada a ver com o que se trata, né? É um conceito, né? É assim, a lei no Brasil protege um comprador que tem um prejuízo com a compra de um imóvel, que ele venha a perder depois da compra, por falta de poder do vendedor para vender, ou porque aquela propriedade, antes do vendedor, tenha sido questionada e invalidada. Sabe? Então, assim, eu estou comprando daquele que é o proprietário daquele imóvel no documento. Mas se no futuro se descobrir que ele não era o proprietário, que ele não tinha esse poder, e que aquela venda, então, não tinha validade, eu vou perder o imóvel. Eu posso perder o imóvel, mas eu posso cobrar daquele vendedor o prejuízo que eu tive. Entendeu? E é isso que vai resguardar um comprador que compre um imóvel e depois venha a perder por uma questão relacionada ao vendedor. Isso chama evicção de direitos. Nessas discussões, discussão a respeito de propriedade depois da compra, necessariamente tem que ter um processo judicial, porque só por determinação judicial alguém vai perder a propriedade, e ele comprou, pagou, escriturou, enfim, é dele, né? Então, só tem que ter um processo judicial, uma determinação judicial. Nessa hora, o comprador, ele se defende alegando boa-fé. A defesa do comprador que tem um prejuízo na compra de um imóvel, perdendo o imóvel que comprou, é a boa-fé. Sabe? Se o credor do vendedor não comprovar a má-fé, ou se ele comprovar a boa-fé, é a chance que ele tem de se manter com o imóvel. E quando você, na hora da compra do imóvel, não emite as certidões, ou emite,
vê que tem um processo e não considera isso, você não pode alegar boa-fé. Porque boa-fé por parte de alguém que está adquirindo um patrimônio, e imóvel é o produto de maior valor que a gente tem no mercado, né? E a gente responde com o patrimônio, como já dito. Então, boa-fé significa também tomar as cautelas necessárias para a exigência, o formato, a importância da transação que está sendo feita. Se você for comprar, hoje, se você sair à rua para comprar um carro de valor muito barato, você pode até negligenciar a vistoria do carro, a mecânica do carro, a documentação do carro. O prejuízo não vai ser muito grande, caso você tenha algum problema, e isso não afeta a sociedade, o fato de você ter comprado um carro barato com problema. Okay? Agora, se você for comprar um carro muito caro e negligenciar as precauções que você tem que ter, depois não venha reclamar prejuízo. Entendeu? Não venha colocar a sociedade para pagar judiciário, para entender e julgar a sua questão, se você mesmo não teve os cuidados necessários. Se você mesmo negligenciou o seu risco, a sua compra. É disso que a gente fala quando a gente fala de boa-fé e de má-fé. Não é, ainda que má-fé não significa maldade. Má-fé não significa a intenção de fazer maldade com alguém. Má-fé é simplesmente o contrário de boa-fé. Má-fé é não cuidar daquilo que você tinha que cuidar, dos cuidados que você tinha que ter, não é considerado boa-fé. Porque é esperado, é presumido, é esperado que uma pessoa, na hora de fazer um negócio com tal importância, que é adquirir um imóvel, tome as cautelas mínimas necessárias. Então, se você não emite as certidões, ou se você emite e não procura saber do profissional que é o advogado, que é o profissional capaz de analisar riscos daquele processo, de entender o processo e vincular riscos com a compra, com a venda, né? Você não pode alegar boa-fé depois. E a defesa do comprador é a boa-fé. Quando ele tem defesa, é a boa-fé. Porque quando a má-fé é presumida, por mais que ele compre com boa-fé, a má-fé é presumida. E aí a gente tem a presunção relativa, que é aquela que o credor tem que provar a má-fé, presumida, mas tem que ser provada, e a presunção absoluta, que é aquela que nem precisa provar, só de ter acontecido já é caracterizado má-fé. Tamires. Eu te diria que o seguro é algo tão barato para qualquer situação que é uma ferramenta que poderia ser utilizada em todas as transações imobiliárias que envolvessem um processo judicial. Até porque os processos judiciais hoje em dia, eles podem da noite para o dia virar de cabeça para baixo e mudar completamente o cenário que um advogado havia previsto que era bom e agora passou a ser ruim, né? Só que no Brasil, o mecanismo de seguros não é muito desenvolvido como no restante do mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem seguro para tudo e funciona. Aqui no Brasil, a gente usa seguro para carro e seguro contra incêndio. O resto, sabe, raramente um profissional tem um seguro profissional. Raramente uma empresa faz um seguro de proteção contra danos causados a terceiros. Até quando a gente vai viajar de ônibus, a gente escolhe se vai querer o seguro ou não. Nem é, sabe?
Quando você aluga um carro, o seguro é um produto, não é uma consequência ou uma contingência de estar sob a direção do patrimônio de outro. As seguradoras têm isso como um produto para ser vendido. Ou seja, no Brasil, os seguros ainda é uma matéria muito modinha, sabe? É seguro de carro, seguro contra incêndio e pronto. O resto só para os mais instruídos, só para quem entende mesmo é que vai fazer algum outro tipo de seguro. E nisso, as transações imobiliárias ficam muito desprotegidas. E num cenário em que não se tem volume de seguros, as seguradoras não fazem seguro. Por quê? Porque o seguro, ele se mantém com o volume. Por que que um seguro de 100 mil, um seguro de um carro que assegura 100 mil reais do carro, a gente consegue pagar 5 mil reais por ano? Porque são muitos seguros onde a seguradora tem uma expectativa de alguns sinistros. Então, ela consegue manter essa carteira de seguro. Se ninguém faz seguro para prevenir risco jurídico em processos judiciais, as próprias seguradoras não têm esse produto, não oferecem esse produto, e se oferecer, vai ser uma coisa muito cara que inviabiliza. Então, hoje, quando a gente quando a gente pensa em fazer um seguro para proteger um risco de um processo judicial na compra de um imóvel, a gente está pensando num sistema mais moderno, num sistema mais evoluído, como é nos Estados Unidos, por exemplo. Aqui no Brasil não funciona. Mesmo que a gente submeta a uma seguradora o risco de um processo judicial, ela não tem nenhum corpo jurídico para analisar, ela não tem esse produto para oferecer. E aí, vamos pensar na imobiliária que está fazendo a intermediação de imóveis, do imóvel, né? Ela emite as certidões e encontra um processo. A hora que ela encontra um processo, o corretor de imóveis sabe analisar o processo? Não. Não é um ou outro que sabe, não. Não sabe e não pode dizer que sabe, porque ele não é advogado, ele não tem esse conhecimento para dizer. Tem que ter mesmo um profissional jurídico, tem que ter formação jurídica para isso. E quem vai contratar esse profissional? É o comprador, porque é o comprador que tem interesse em minimizar risco. É o comprador que tem que tomar as cautelas exigíveis, necessárias, minimamente, para a importância da transação que ele está fazendo, que é a aquisição de patrimônio. Então, é o comprador que que tem que pensar, olha, tem um processo, se eu não entendo de processo, eu vou ter que chamar um profissional para me dizer do que se trata esse processo, o que ele interfere na minha compra, se eu preciso tomar uma medida antes, se eu preciso ter alguma cautela, se eu posso ou não fazer essa transação. E se puder, o que eu tenho que cuidar. E aí entra o escritório de advocacia que vai analisar o tal processo. Aqui a gente faz isso para as nossas imobiliárias. As imobiliárias que são nossos clientes, eles emitem as certidões do vendedor e do imóvel, e quando aparece algum processo, a gente faz uma análise específica, que a gente chama de análise do processo com efeito patrimonial, que é uma análise que não é só para entender o processo, é para, além de entender o processo, para analisar a influência, o efeito desse processo na transação imobiliária daquele vendedor. Aí, com isso, a imobiliária fica segura e transmite segurança para o comprador. O poder dizer, olha, esse processo trata disso, o risco que existe aqui é esse e pode ser mitigado ou resolvido dessa forma. E aí, na mesa de negociação, essas coisas são pautadas e equacionadas. Né? Ou vai dizer, esse processo trata de tal coisa e isso não oferece risco para a transação. Aí o comprador, querendo se certificar dessa informação, busca o advogado para
para fazer a análise e esse confrontamento. Então, processos no nome do vendedor, só de existir um processo, né, Vitor, já compromete a venda? Não. Só de existir um processo, acende um alerta que é: eu preciso conhecer esse processo e saber se ele tem efeitos naquela compra e venda de imóvel. Tem processos que o vendedor é autor, tem processo que ele está processando alguém, ele é credor, então não vai interferir na venda. Tem processos que são coisas muito simples, do tipo a concessionária de energia elétrica cobrando faturas de energia elétrica que não foram pagas. Qual o efeito disso na venda do imóvel? Até quanto, ou até quando, né? Quanto no sentido de valor do débito, ou até quando no sentido de efeitos, a cobrança de um débito simples e pequeno vai interferir na compra e venda de um imóvel. Quem que vai analisar isso é o advogado, e tem que analisar. A gente não pode ver um processo pelo nome dele, isso aqui é um cumprimento de sentença, isso aqui é um processo criminal, isso aqui é na vara de família, é uma pensão alimentícia, e por isso deduzir que não tem risco. Minimamente tem que entrar no processo. Se a análise vai ser boa ou não, depende da experiência do advogado. Agora, minimamente tem que saber do que se trata. Tamires. Todo mundo que tiver influência naquele patrimônio. Então, cônjuge, sim, né? Ainda que na separação total de bens, pelo menos tem que analisar o estado civil e a data de aquisição do imóvel para poder ter certeza que eles são casados efetivamente e que eles são casados em separação total de bens. Ok? Tem que ter essa análise minimamente para dizer que pode descartar mais análises daquele cônjuge. Mas enquanto comunhão parcial de bens ou união estável não formalizada, o que se presume pela comunhão parcial de bens, ou na comunhão total de bens, o cônjuge presume-se que ele seja também proprietário do imóvel. E aí tem que fazer a análise para ele também. Quando a gente está falando de um imóvel que não está com a propriedade formalizada, atualizada, por exemplo, um imóvel que é de um falecido, ainda está sujeito a um inventário. A gente sabe que na sucessão, o patrimônio se transfere no mesmo momento do óbito. A gente sabe que faleceu hoje às 9h54, 9h54, o patrimônio já é dos herdeiros. Mas é preciso formalizar essa propriedade. É preciso passar pelo inventário e pela partilha de bens para formalizar, para colocar na matrícula, no documento, ou para ter certeza que aquele herdeiro vai ser realmente dono daquele imóvel que ele herdou no mesmo minuto do falecimento, do óbito, do que era o proprietário. Então, às vezes, essa pessoa, esse herdeiro, nem está na matrícula ou no rol de proprietários do imóvel. Ele herdou. Quem herda tem a propriedade, mas enquanto não formalizar, a gente não pode dizer que é dele mesmo. A gente já falou aqui em outras sessões, que a gente falou de venda de imóvel em inventário, a gente falou que a gente presume que o imóvel é do herdeiro do falecido, né? Por causa da sucessão automática. Porém, se aquele falecido tinha mais dívida do que bens, o herdeiro não vai herdar nada. Aquele bem vai ser pago, vai usar para pagar a dívida.
ou se aquele falecido tinha mais herdeiros do que o que era conhecido, né? Aqueles herdeiros não vão herdar aquele percentual, mas sim um percentual menor. A gente, se durante o inventário ficar constatado que aquele falecido tinha relacionamento extraconjugal que reste comprovado que era união estável e compartilhava o patrimônio, aqueles herdeiros legitimados não vão herdar sozinho aquele patrimônio. Então, tem que analisar a situação de todo mundo que possa ter participação naquela propriedade, né? A gente começa pelos proprietários que estão nela, que estão na matrícula do imóvel, ou que chegam por aquela última seção de direitos da cadeia dominial, quando não tem matrícula. Mas tem que ir alcançando todo mundo que possa ter alguma repercussão patrimonial. A análise de risco jurídico na compra e venda de imóveis, Tamires, pode chegar a uma profundidade tal que analise empresas de proprietários, porque muito embora o imóvel seja da pessoa física daquele proprietário, às vezes em uma das empresas dele existe um processo em que já foi deferida a desconsideração da personalidade. E a partir do momento do deferimento da desconsideração da personalidade, já se alcança o patrimônio do sócio. Então, a imobiliária vai emitir a certidão civil do proprietário do imóvel enquanto pessoa física e não vai achar processo nenhum, porque o processo está na empresa dele, não nele. E o juiz deferiu ontem uma desconsideração da personalidade. Antes que esse sócio passe a fazer parte do processo, o patrimônio dele já está comprometido com os efeitos daquele processo da empresa dele em que se teve a desconsideração da personalidade jurídica. Como fazer essa análise? Vinda de um corretor de imóveis. Não, a gente não pode exigir dele essa habilidade, porque a profissão não exige dele essa formação jurídica. Então, tem que ser advogado e tem que ser advogado experiente, porque também, senão não vai chegar também a esse grau de profundidade nas análises de risco. Mas compete à imobiliária apresentar os riscos visíveis, publicizados, e aqueles que estão nas certidões. E compete ao comprador tomar as medidas de precaução cabíveis. Às vezes, na análise de risco, quando a gente vai alcançar, por exemplo, 5 herdeiros, entre eles 3 casados, e desses herdeiros, um falecido, e o efeito disso transmita a herança para os netos, começa a ampliar o número de pessoas, né? Não é só mais o proprietário que está na matrícula, ou aquele herdeiro conhecido. E não pode exigir isso da imobiliária, né? E está tudo bem, cada um na sua esfera de atuação. Execuções fiscais merecem um tópico à parte aqui. Execuções fiscais, por se tratar como credor o ente público, a gente não pode exigir do ente público que ele tome todas as medidas para dar publicidade à dívida. É muito processo. E é a máquina pública que movimenta. E o que está em questão é o dinheiro público. Então, ganha uma proteção maior do que a relação entre privados, entre particulares. Então, a execução fiscal, só de ser uma execução fiscal, ela já representa um risco. Aí tem que entrar no processo para ver se esse risco pode ser mitigado ou se aquele processo já está resolvido. Ok? Então, a execução fiscal é um problema e não é exigido do ente público
que ele faça a averbação premonitória daquele crédito ou daquela ação na matrícula do imóvel. Já do ente particular, é exigido que o credor faça a averbação premonitória daquele crédito, né, daquela dívida ou daquela situação que diz respeito ao patrimônio daquele vendedor, ele faça a averbação premonitória na matrícula do imóvel. Então, na compra e venda entre particulares, processos que não estejam averbados na matrícula do imóvel não podem ser oponíveis, ou seja, não terão efeitos negativos na compra e venda de um imóvel daquele vendedor, né, a não ser que seja aprovada má-fé. Isso nos traz um descanso de pensar que, se não está na matrícula, então eu não preciso me preocupar? Não, por causa do risco à evicção. Pode não estar na matrícula ainda, mas estar se tratando da propriedade daquele imóvel, e ao ser questionada, se tiver razão de ser, depois vai prejudicar o comprador, e também pode se tratar de uma questão que vai caracterizar a fraude a credores. E a fraude a credores é isso, é a pessoa vender todo o patrimônio dela para não se responsabilizar, para não se comprometer com as dívidas ou com os problemas que ela arrumou. Então, o comprador tem que analisar todos os processos. Se for uma execução fiscal, é um problema, e ele tem que analisar para ver se o risco ali está mitigado ou resolvido. E se for uma ação entre particulares, estiver averbada na matrícula do imóvel, automaticamente ele responde por aquilo com o imóvel que ele comprou. Se não tiver averbada na matrícula do imóvel, a princípio, em regra geral, não será oponível perante terceiros de boa-fé. Ok? Se ficar evidenciada a má-fé, ele não se socorre, só porque não estava averbado na matrícula do imóvel. E nos imóveis que não têm matrícula, se a lei exige a averbação premonitória na matrícula do imóvel, e aqueles imóveis que não têm matrícula? E aí, então, não vai ter onde averbar. Para os imóveis que não têm matrícula, a diligência, os cuidados daquele comprador que compra em boa fé é necessariamente emitir as certidões. E se a certidão tiver positiva, não mais se presume a boa fé. Ele pode não estar comprando com má intenção. Ele pode não estar fazendo parte de um conluio para tirar o patrimônio da esfera do vendedor que tem dívida ou que tem problema sendo discutido. Mas se ele não emite as certidões, ou emitindo, desconsidera a informação de um processo nessa certidão, ele não pode alegar a boa-fé. E aí fica fácil para o credor desconstituir aquela compra ou desconsiderar aquela compra com a penhora do imóvel, alegando fraude a credores, porque, apesar de não estar averbado na matrícula do imóvel, constava na certidão e o processo discutia exatamente sobre a propriedade do imóvel, ou aquela venda levou o vendedor à insolvência. A insolvência é a incapacidade de arcar com aquela dívida. Então, qualquer processo é um risco iminente para uma compra e venda. E aí, ao entrar no processo, entender o processo e analisar os efeitos daquele processo na compra de um imóvel, é que a gente vai mitigar o risco ou dar como resolvido. E aí trazer essa segurança para o comprador. E tem comprador, Nicole, e tem vendedor, Nicole, e ele se considera o proprietário legítimo do imóvel, e ele entende que ele pode vender o imóvel dele, ok? E ele
mas porque ele nem sabe das consequências daquela dívida que ele tem, ou ele nem sabe das consequências daquele processo que ele está respondendo. Então, às vezes, ele está vendendo, não é nem para desfazer do patrimônio, para se livrar dos credores ou da dívida, não. Ele nem sabe que pode ter esse efeito, que ele pode trazer, que ele pode estar trazendo esse prejuízo, esse problema para o comprador do imóvel. Porque é leigo. Com esse mesmo conhecimento, ele compraria o imóvel de alguém que tem problema. Aí, é por isso que o Código Civil estampa essa obrigação para o corretor. Apresentar voluntariamente às partes os riscos do negócio. Apareceu, emitir a certidão, tem que mostrar certidões para o comprador e para o vendedor. Ele apresentou ali os riscos do negócio. Agora, analisar se aquele risco tem efeito, se aquele risco compromete, aí o comprador contrate o advogado. O vendedor que contrate o advogado. Ok? O que mais? E a maioria das vezes, os processos que existem se resolvem no preço do imóvel. É mais ou menos assim. Eu tenho uma dívida ali que estão me cobrando 20 mil reais. Aí eu estou vendendo um imóvel de 1 milhão de reais, abate os 20 mil do valor do imóvel, vai lá e quita a dívida. Pronto. Para quem está vendendo 1 milhão de reais, pagar uma dívida de 20 mil não é um problema. Está dentro da margem de negociação. Um imóvel de 1 milhão já seria vendido mesmo por uns 950. Então, se vai ser vendido por 950, 940, 980, não faz diferença. Assim como pagar a dívida de 20, 30, 40, 50 mil, também não faz diferença. Está dentro da margem de negociação. Não é prejuízo para o comprador e não é prejuízo para o vendedor. E aí resolve aquele risco. Agora, se não identifica esse risco e compra com o risco, depois de comprado, o vendedor não vai mais pagar aquela dívida só porque o comprador está em risco. Aí o comprador é que vai ter que tirar do bolso o dinheiro para ir lá pagar aquela dívida para o imóvel dele não ser penhorado, por exemplo. Não é mesmo? Aquele risco que vai ser sanado com o aperfeiçoamento da documentação. Vamos lá, o imóvel que ainda não passou pelo inventário. Muito bem. Pode ser vendido desde que seja formalizada a partilha. Então, vende por uma promessa de compra e venda, formaliza a partilha e depois conclui a venda com o contrato originário, que é a escritura de compra e venda. Está perfeito. Aquilo que era um risco de se perder o imóvel para um herdeiro foi sanado antes da compra definitiva com o aperfeiçoamento da documentação. A dívida fiscal de 1 milhão de reais, se é apresentada antes da compra e venda, e o vendedor demonstra, comprova que tem patrimônio para pagar essa dívida de 1 milhão, mesmo vendendo esse imóvel aqui que ele está vendendo, o comprador guarda essa documentação e pronto, agora ele tem defesa no futuro, caso o imóvel dele seja penhorado por fraude à execução fiscal, ele vai poder ir ao processo e dizer, não, excelência, quando eu comprei esse imóvel, muito embora existisse a ação de execução fiscal no valor de 1 milhão de reais, ele tinha patrimônio em mais de 1 milhão de reais. Está aqui as matrículas dos imóveis que ele tinha na época que ele me vendeu esse. Pronto. Uma execução fiscal que a gente disse antes, que necessariamente é um risco até que entre dentro dela, a hora que você entra dentro dela e equaciona a situação, deixou de ser um risco. Então, muitos riscos podem ser equacionados para a conclusão da compra, desde que você saiba dele antes. Se você só souber depois da compra,
aí as suas chances de defesa, as suas chances de correção da documentação, as suas chances de pagamento daquela dívida antiga ficam muito mitigadas, ficam muito prejudicadas. E aqui agora, para quem está comprando imóvel e vendendo imóvel, comprar e vender patrimônio, com a importância que tem o patrimônio. Pode ser de 100 mil, vai ter uma importância grande para quem tem capacidade de comprar 100 mil em imóvel. Pode ser 10 milhões, vai ter uma importância relativa a 10 milhões, mesmo que a pessoa tenha um patrimônio de 1 bilhão. Comprar um imóvel tem essa relevância, tem essa importância, porque no nosso regimento legal, as pessoas respondem com o patrimônio. Não é só status, não. É obrigação legal responder com o patrimônio. Quando esse comprador compra o imóvel com risco, com problema, porque ele confiou na palavra do vendedor, porque ele confiou na afirmação do intermediador, cujo propósito é a negociação e não o risco jurídico, ele assumiu o risco. O problema é dele. Confiar nas pessoas sem ter uma demonstração cabal por documento, sem ter o parecer do profissional que você contratou para defender os seus interesses, é não ter os cuidados mínimos necessários para comprovar a boa-fé. É assumir o risco. Muito bem? O que mais que a gente pode trazer aqui a respeito de como os processos judiciais têm efeito na compra e venda, ou de quais processos judiciais podem comprometer uma compra e venda? Eu acredito também que um processo de divórcio seja muito importante ser falado, concorda? Concordo, e tem uma especificidade no processo de divórcio, numa situação de divórcio, né? As pessoas podem se divorciar sem fazer a partilha dos bens. Então, o que antes era o casal e o bem foi adquirido na constância do casamento, por exemplo, em comunhão parcial de bens, ou seja, presume-se que é dos dois, eles podem se divorciar, cada um seguir a sua vida, um vai ocupar o imóvel, né, ou não, ou nenhum vai ocupar o imóvel vai ser alugado, enfim, um vai ter a posse do imóvel. E cada um segue sua vida, e se um deles resolver vender aquele imóvel, vai precisar da assinatura do outro, que também é proprietário, né? Porque ele não formalizou essa propriedade na partilha. Se eles estão brigados, o que é muito comum num divórcio, numa situação de divórcio, né? O outro pode, querendo prejudicar, não comparecer para assinar. Ou eles travarem uma discussão de quem é realmente a propriedade do imóvel, qual participação cada um tem no imóvel. E aí vem as questões pessoais, né? Ah, eu paguei mais do que você. Ah, você ficou com o imóvel tal. Ah, você ficou com aquele outro imóvel que era mais bonito. Ah, você me traiu, e aí eu tenho que ficar com tudo. Enfim, as questões particulares vêm à tona e comprometem e têm efeito na venda do imóvel. Então, quando a pessoa se apresenta como divorciada, é preciso reconhecer ali, ter o documento que apresenta a partilha, se aquele bem foi adquirido na constância do casamento ou da relação conjugal, para ter certeza que ele é o proprietário único para assinar aquela venda. Se depender do outro, o outro tem que participar também. Nisso, Vitor, o mercado imobiliário falha num ponto específico, sabe qual? Uma pessoa, um homem ou uma mulher entra numa imobiliária e fala, eu quero vender meu imóvel.
e a imobiliária faz aquela captação, faz o contrato de autorização de venda, de prestação de serviço, avalia o imóvel, anuncia o imóvel e acha o comprador, visita o imóvel com os compradores, acha o comprador que faz uma proposta, a proposta é aceita, há uma negociação por parte do corretor, a proposta é aceita, o corretor prepara o contrato, e aí na hora que ele vai preparar o contrato, ele fala, então vamos emitir a certidão de ônus agora que já vendeu, e aí, a hora que vai emitir a certidão de ônus, constata que a pessoa não é divorciada e a esposa ou o marido nunca compareceu ali para autorizar a venda. E se ele não concordar em vender? A imobiliária fez todo o trabalho de venda do imóvel e envolveu terceiros, envolveu aquele comprador que agora tem uma perspectiva tem uma expectativa de uma proposta aceita, de uma negociação feita, já estava pronto para assinar o contrato, a imobiliária não cuidou de saber se aquela pessoa tinha poder suficiente para assinar aquela venda sozinho. E onde a imobiliária comete esse erro? Emitindo as certidões só quando aparece o comprador. Só quando aparece o comprador é que a imobiliária vai emitir a certidão de ônus do imóvel e as certidões cíveis do vendedor. Aí ela só descobre os problemas que têm que ser trabalhados para aquela venda quando já tem o comprador na mesa. Quando já estava todo mundo pronto para assinar o contrato. Se a gente for analisar juridicamente aqui, há um dano moral da imobiliária contra o comprador, que se submeteu àquela oferta pública e perdeu tempo, lucros cessantes, para visitar o imóvel, envolveu toda a família numa proposta de negociação de valor e de expectativa de compra daquele imóvel, a mulher, o casal, as crianças, está todo mundo na expectativa de comprar aquele imóvel que a proposta foi, que eles fizeram proposta, visitaram, já imaginaram eles morando ali, e a imobiliária chega agora, é que a esposa dele não concorda em vender, ou vice-versa. Ou chega, é porque tem que fazer ainda o inventário, porque ele é um dos herdeiros e não fez a partilha de bens ainda. Sabe? Claramente tem um dano moral aí. Tem uma falsa expectativa aí que gerou um comprometimento. O dia que o mercado passar a apurar isso como um prejuízo, aí as imobiliárias vão passar a emitir as certidões, os documentos do imóvel, logo que captam o imóvel, porque se não preocupadas com a marca delas, se não preocupadas com o envolvimento do profissional corretor de imóveis delas, pelo menos que se preocupem com o comprador. Pelo menos que se preocupem com o terceiro inocente, interessado, que está ali, confiando naquela marca, naquela presença, naquele profissionalismo ali, que deixa uma questão principal, que é emitir a documentação do que ele está vendendo para o último minuto. Então, é comum aqui para nós, no escritório de advocacia, que chegue certidão positiva para a gente analisar o processo e o efeito do processo na venda, para uma venda que está marcada a assinatura hoje à tarde, ou amanhã de manhã. Quer dizer, um documento que tinha que ter sido emitido há 3, 4 meses atrás e que a questão de risco já estaria solucionada, agora, no último minuto, há uma urgência, tem que resolver. Enfim, é, é, é um aprimoramento que o mercado imobiliário tem que alcançar, né? Tem que ser uma exigência, se não da sociedade, pelo menos do Ministério Público, mas que só vai acontecer quando começar a ter consequências no judiciário. Então, Vitor, o divórcio também pode ser um risco, né?
quem vai, a imobiliária, intermediador, ele tem que estar atento se aquele casal em situação de divórcio já formalizou a partilha do bem, ou se os dois concordam com a venda e comparecerão para a assinatura. E os dois são proprietários, os dois assinam a venda. Ou eles formalizam a partilha para definir quem vai ficar com o imóvel ou a participação de cada um no imóvel. Né? Aí não vai ter problema. Aí os dois autorizando a venda ou os dois formalizando a partilha, essa venda não vai ter problema. Esse divórcio não vai interferir negativamente nessa venda. E na análise aqui do divórcio, é preciso considerar o regime de bens, a data em que foi adquirido o imóvel, dependendo do regime de bens, qual foi a participação de cada um na aquisição do bem. E quando se trata de união estável não formalizada, aí ainda aparecem as dúvidas, né, que podem ser questionadas no futuro, né? Quando começou efetivamente a união estável? Se teve interrupção nessa união estável, se ela é ininterrupta. Ou seja, são questões que têm que ser analisadas para que a venda seja com o risco minimizado. O que mais? Maria Carolina, qual sua participação? Luan, cadê a sua dúvida? Vamos colocar. Doutor, o senhor já falou tudo. Não, eu não falei tudo, não. Eu falei 1/4, talvez menos do que 1/4, é porque a gente tem um limite de 1 hora, né? Então, a gente vai trazendo as informações à medida que o debate vai chegando até lá, né? Mas o título, o conteúdo não se exaure aqui, nesse tempo de 1 hora que a gente colocou aqui para falar. Então, é preciso se ver como um comprador, se ver como um vendedor, para que você se insira, pelo menos mentalmente, ali na posição dessas figuras, para ter a dúvida, para pensar assim, então como é que vai ser se não emitir a certidão? Como é que vai ser se emitir tiver um processo? E se o processo já tiver acabado? E se estiver começando? E se não foi citado ainda? E se se eu não vou acabar com o processo, como é que eu faço a compra? E aí você vai se ver nessa situação e as dúvidas vão pairar, né? Enfim, é isso. Acho que agora, 10h20, já deu o nosso horário, né? A gente pode encerrar por aqui. Bom, Priscila, muito obrigado. Antes da gente finalizar, né? Você tem uma dúvida, Priscila, ou quer participar com um caso concreto, uma experiência que você teve aí? O nome da pessoa, o nome da corretora que sempre nos acompanha, que eu não lembrei no início, é a Rose. É a Rose lá da Luzia Mello, que está sempre aqui com a gente, aprendendo e trazendo a experiência prática dela nos casos que ela já vivenciou lá. Né? Muito bem. Então, obrigado a todos pela participação. Como nessa quinta-feira a gente falou de compra e venda de imóvel, na semana que vem, ainda que é antes do Natal, né, a gente vai falar de um tema de locação. E a gente segue alternando uma quinta-feira sobre um tema de compra e venda e outra quinta-feira sobre um tema de locação. Obrigado. Até mais, gente. Até mais, doutor. Muito obrigado. Tenha um bom dia. Bom dia a todos.